Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja com você nesta quarta-feira, que o Espírito do Senhor repouse sobre você e o guiar dele leve você a todos os seus propósitos. Desejo para você um dia abençoado, um dia especial na presença de Jesus. Estamos meditando na vida de Davi. Quero ler com você um texto que está em 1 Samuel, capítulo 17 em diante, no versículo 55 em diante. Depois nós vamos iniciar o capítulo 18 também. E eu quero mostrar algo bem interessante para você. Eu quero comparar hoje a reação de dois homens diante de quem Davi era. Davi, nós vimos que Deus o ungiu com o seu Espírito Santo. E Davi lograva bom êxito em tudo que fazia. Davi derrotou o gigante Golias e então chamou a atenção de todo o povo para a sua pessoa, né? Todos viram o que Davi fez. E aí, diante de um homem que Deus está usando, diante de alguém que Deus depositou algo no seu coração, nós vemos dois tipos de atitude. E eu quero falar sobre essas duas atitudes hoje e meditar com você que tipo de atitude eu e você temos diante das bênçãos que Deus dá para o nosso irmão e diante daquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Eu quero meditar a partir da posição de Saul e da posição do seu filho Jonatas. Vamos meditar a respeito disso hoje. Então, em 1 Samuel 17:55 diz assim: quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, ele disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? E Abner respondeu: tão certo como o rei vive, eu não sei. E disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? E voltando-se Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou na presença de Saul. Então ele tinha derrotado o gigante e agora ele chega na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, do Golias. Então Saul lhe perguntou: de quem tu és filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, da cidade de Belém, o belemita. E aí capítulo 18, versículo 1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul, a alma de Jonatas é o filho de Saul, né? Aquele que estava aguardando para futuramente se tornar rei. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que ele retornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, e também da armadura, inclusive da espada, do arco e do cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o colocou como comandante sobre as tropas do seu exército. E era ele benquisto por todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Quero dar uma paradinha aqui. Olha que interessante. Quando Davi vence o gigante, Saul olha e diz: opa, eu quero esse jovem no meu exército, eu quero esse jovem no meu palácio, eu vou cuidar desse jovem, vou ensinar para ele tudo. E até aqui Saul está com um bom coração. Quando o filho de Saul vê o que Davi fez, Jonatas reconhece que Deus deu a ele uma graça, e Jonatas inclusive troca suas vestes com Davi. Vai ter um momento depois que os dois trocam as vestes um com o outro, como uma forma de dizer assim, ó: o meu coração pertence a ti e o teu coração pertence a mim. Nós somos amigos chegados, nós somos irmãos. Lembra que Davi não contava com a ajuda dos seus irmãos, que os irmãos dele eram ciumentos? Agora, porém, Davi encontra um irmão de coração. Às vezes na vida
Os nossos irmãos de sangue não são tão chegados como alguns irmãos de coração que Deus nos dá. Então Saul coloca Davi para lutar no seu exército. E Davi começa a ser bem sucedido em tudo que faz. E agora olha o versículo 6 do capítulo 18. 1 Samuel 18, 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, havia uma guerra, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com alegria, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo. E ele disse: 10 milhares deram elas para Davi, e para mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Queridos, é muito forte isso. É muito forte isso aqui que nós estamos falando. Esse espírito de competição, esse espírito de ciúmes não vem de Deus. Você vai ver no versículo 10 depois que a partir do outro dia, do dia seguinte, um espírito maligno de raiva vai se apossar de Saul. O espírito maligno vem depois dos ciúmes. Saul fica triste, fica indignado porque vê o povo honrando o jovem Davi. Então, ao invés dele pegar e ficar feliz porque um dos seus soldados, um dos seus líderes está crescendo, ficar feliz porque um dos seus servos, que estava debaixo da sua autoridade, estava servindo o reino, ao invés dele se alegrar com o jovem que estava fazendo bem, ele fica triste porque ele queria toda a honra para ele, ele queria toda a glória para ele. Saul não queria ninguém fazendo sombra para sua pessoa. Eu ouvi falar esse final de semana de uma árvore, um tipo de eucalipto, que ele cresce bastante e onde ele cresce, não cresce nenhuma árvore perto. Tem pessoas que são assim, que para elas crescerem, elas matam tudo que tem à volta delas. Isso não é o espírito de liderança que vem de Deus. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca em nosso coração um coração como o de Jonatas. Jonatas, ele era o sucessor do reino. Quando Saul morresse, era Jonatas que ia herdar o reino. Mas Jonatas não se importava se ele seria o rei ou não, se Davi seria maior que ele ou não. Jonatas tinha um coração puro e se alegrava com o que Deus estava fazendo na vida de Davi. Se alegrava com o que Deus estava fazendo através de Davi. Entendia que aquilo era uma bênção para todo o reino. Veja, através de Davi, Deus derrotou o gigante Golias. Através de Davi, Deus estava derrotando os filisteus. Era uma obra divina que Davi estava fazendo. Então Jonatas entendia que era Deus abençoando e que Davi tinha um bom coração. Jonatas, tendo um bom coração, se uniu com o coração de Davi. Saul, tendo um coração competitivo, tendo um coração egoísta, repeliu-se do coração de Davi, afastou-se do coração de Davi. Olha como é triste quando deixamos a amargura tomar conta do nosso coração. Veja como é triste quando deixamos a inveja tomar conta do nosso coração. Cuidado para que você e eu não tenhamos um coração invejoso. Cuidado para que você e eu não tenhamos um coração que, ao invés de se alegrar com as bênçãos, com o que Deus tem feito na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, não sejamos aquela pessoa amarga que fica guardando rancor. Se tem alguém prosperando perto de você, alegre-se. Se seus familiares estão crescendo financeiramente, alegre-se. Se os seus colegas, seus vizinhos, se seus amigos estão prosperando no ministério, no servir a Deus, alegre-se.
e busque estar mais perto com eles. Una o seu coração com o coração deles. Não fique ali invejando, não fique desejando o mal. Isso não é obra de Deus, isso é obra do diabo. É o diabo que ficava lá no céu querendo a glória que não era dele, dizendo eu que devia estar lá, ele que queria isso. Esse espírito de inveja vem de Satanás, vem do próprio inferno. Não agrada a Deus. Converta o seu coração. Não alimente no seu coração nenhum tipo de rancor, de inveja. Alegre-se quando alguém está prosperando. Alegre-se quando alguém está fazendo a obra de Deus. Alegre-se quando alguém está progredindo, quando uma empresa está crescendo. Alegre-se. Abençoe ao invés de amaldiçoar. E una o seu coração com o coração daqueles que Deus tem abençoado. Agora a Bíblia diz que nós não devemos desejar e nem ficar triste também quando o ímpio progride. Existem momentos em que a pessoa ímpia, a pessoa má, a pessoa que tem maus caminhos, ela prospera. Sim, ela prospera como fruto da sua iniquidade. Ela faz o mal e dá certo. E fica rica fazendo o mal. A Bíblia diz para a gente não se alegrar, mas também não nos aborrecermos, porque essa riqueza durará pouco. A Bíblia diz que isso tudo se voltará contra ele e que o seu final é ruína. E eu te digo que na vida de todos os homens que prosperaram em cima de exploração, de mentira, de engano, todas essas pessoas têm um final difícil, um final ruim. Então fique tranquilo, não indigne o seu coração, não guarde nada disso também. Descanse no Senhor, viva o que Deus deu para você viver. Bastava Saul se alegrar que Deus colocou do lado dele um grande jovem valente, que lutava ao seu lado e era leal. Mas Saul, ao invés disso, queria toda a honra e toda a glória para si. E isso não agrada a Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, pedimos que o nosso coração não seja como o coração de Saul. Não queremos ter um coração vingativo, nem mesmo um coração competitivo, nem mesmo um coração invejoso. Não, Senhor, nós queremos ter um coração como o de Jonatas, que estava disposto a amar Davi, que se alegrava com as vitórias de Davi. Queremos ter um coração como o de Jonatas, que vê o teu agir e se alegra. Um coração puro, um coração bondoso. Pedimos, Senhor, transforma o nosso coração. Dá-nos a alegria de sermos o que somos. Dá-nos a satisfação de termos o que temos. Que ninguém fique buscando aquilo que não é seu. Oh Deus, pedimos hoje, dá-nos a satisfação de viver o nosso chamado e não ficar invejando o chamado do outro. Que cada um possa fazer o seu melhor, porque prestaremos contas a Ti e a Ti somente, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pedimos a Tua bênção e direção nos nossos trabalhos, na nossa família, em tudo que vamos fazer. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos.